Regimento interno do TJRN. Paramos no artigo 215. Havendo empate, o presidente desempatará, ressalvadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Em matéria criminal ou disciplinar, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Inciso 3. No julgamento do mérito nas rescisórias, a ação será julgada improcedente. Inciso 4. No agravo, considerar-se-á mantida a decisão recorrida. Artigo 216. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por julgador afastado ou substituído. Artigo 217. Ao apreciar recurso voluntário, o órgão julgador conhecerá do recurso de ofício ou do reexame necessário que o juiz haja deixado de encaminhar e, se por qualquer meio lhe vier ao conhecimento a existência de processo nessas condições, fará a avocação. Artigo 218. Não se conhecendo da apelação e determinando-se o seu processamento como recurso em sentido estrito, os autos baixarão à instância inferior para o juiz sustentar ou reformar a decisão recorrida. Parágrafo único. Mantida a decisão, os autos retornarão ao mesmo relator, se permanecer na mesma Câmara. Artigo 219. Não se conhecendo do recurso em sentido estrito por ser cabível a apelação, os autos baixarão à inferior instância para processamento desta, após o que retornarão ao mesmo relator, se este permanecer na Câmara. Seção 3. Da apuração dos votos. Artigo 220. Salvo disposição em contrário, as deliberações serão tomadas por maioria de votos. Artigo 221. Quando se tratar de incidente ou ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público ou de uniformização de jurisprudência, as deliberações serão tomadas pela maioria absoluta dos membros dos respectivos órgãos julgadores, observado o quórum previsto neste regimento. Artigo 222. No caso de dispersão de votos, proceder-se-á pela forma seguinte. Inciso 1. No civil, alínea A. Se os votos da maioria condenam em quantias certas, mas divergem em relação ao valor ou quantidade, divide-se a soma dos valores tirados pelo número de desembargadores que os fixarem e o coeficiente designará o resultado do julgamento. Alínea B. Se uns condenarem e fixarem desde logo o quantum e outros o deixarem para execução do julgado, prevalecerá a solução dada pelos juízes em maioria relativa ou, na falta, o voto dos que remetem para execução. A linha C. Se, no caso da linha anterior, prevalecer a condenação em quantia certa, divergindo os desembargadores, porém, quanto ao seu valor, será aplicada a regra da linha A. Inciso 2. No crime, se mais de duas opiniões se formam acerca da pena aplicável, sem que nenhuma alcance maioria, os votos dados pela aplicação da pena mais grave serão reunidos aos dados para imediatamente inferior, e assim por diante, até constituir-se a maioria sobre a totalidade dos julgadores. Parágrafo único. Em qualquer outra hipótese de dispersão de votos, o presidente escolherá duas opiniões divergentes, submetendo-as à deliberação do plenário e, eliminada uma delas, a outra será votada com uma das restantes, e assim sucessivamente, até que fiquem reduzidas a duas sobre as quais se votará definitivamente. Artigo 223. Sempre que o pedido for divisível em partes distintas, o presidente evitará a discussão de votos, tomando-os separadamente sobre cada um dos pontos controvertidos. Seção 4. Da proclamação. Artigo 224. O presidente anunciará o resultado do julgamento, que será anotado por escrito pelo redator de atas. Artigo 225. Nos casos em que o acórdão não for lido na mesma sessão em que julgado, será elaborada a certidão assinada pelo o redator de atas que será anexada aos autos e conterá: inciso 1. A decisão proclamada pelo presidente. Inciso 2. Os nomes do presidente do órgão julgador, do relator e, quando vencido, do que for designado para redigir o acórdão, bem como dos demais desembargadores que tiverem participado do julgamento e o procurador de justiça, quando presente. Inciso 3.
o nome dos desembargadores impedidos e ausentes. Inciso 4. O nome dos advogados que tiverem feito sustentação oral. Parágrafo 1. No crime, será declarada a classificação da infração, a qualidade e a quantidade das penas impostas. Parágrafo 2. Poderá ser corrigido o resultado da votação constante da ata e da certidão se não corresponder ao que foi decidido, lançando a retificação na ata da sessão em que for feita. Parágrafo 3. A decisão proferida no habeas corpus, no mandado de segurança, no agravo de instrumento, na reclamação e na correição parcial será comunicada a origem no mesmo dia. Artigo 226. De cada sessão será lavrada pelo redator a respectiva ata, da qual constarão: inciso 1. O dia, mês e ano da sessão e a hora da abertura e encerramento. Inciso 2. O nome do desembargador que a tenha presidido, o dos que comparecerem pela ordem decrescente de antiguidade e do representante do Ministério Público. Inciso 3. O nome dos advogados que ocuparam a tribuna com a menção dos processos em que atuaram. Inciso 4. Os processos julgados, sua natureza, número de ordem e comarca de origem, o resultado da votação, o nome do relator e dos juízes vencidos, bem como dos que se declararam impedidos ou suspeitos. Inciso 5. As propostas apresentadas com a respectiva votação. Inciso 6. A indicação da matéria administrativa tratada e votada. Inciso 7. Tudo o mais que tenha ocorrido. Parágrafo único. A matéria administrativa submetida à apreciação do Tribunal Pleno constará de ata, lavrada em livro especial e assinada pelo presidente e quem a secretariar. Artigo 227. Submetida a ata, a apreciação do respectivo órgão julgador, depois de feita as retificações, se for o caso, será assinada pelo presidente e pelo redator, a qual será publicada no Diário da Justiça no dia imediato. Seção 5. Dos acórdãos. Artigo 228. O acórdão redigido pelo relator será devidamente fundamentado, devendo conter a ementa, o relatório, os fundamentos, os dispositivos e a data da sessão em que se concluiu o julgamento. Parágrafo 1. O acórdão será assinado pelo relator, pelos desembargadores vencidos, registrando-se os nomes do presidente e do representante do Ministério Público. Parágrafo 2. Lavrando o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Parágrafo 3. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo 4. No caso do parágrafo 3, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Artigo 229. Quando o relator for vencido, será designado para redator do acórdão o desembargador que proferiu o primeiro voto vencedor, após o relator, independentemente de quem tenha instaurado a divergência. Parágrafo único. O relator vencido na preliminar ou só em parte no mérito redigirá o acórdão. Artigo 230. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Parágrafo único. Verificando-se o atraso na lavratura de voto vencido, os autos serão remetidos imediatamente ao julgador vencido para que se cumpra a determinação constante no caput deste artigo. Artigo 231. Publicadas as conclusões, os autos somente sairão da Secretaria durante o prazo para interposição do recurso cabível nos casos previstos em lei. Artigo 232. Nos autos será lançada a certidão com a data da publicação das conclusões do acórdão. Parágrafo 1. Após a referida publicação, os autos ficarão à disposição das partes para que possam tomar conhecimento do conteúdo do acórdão e interpor, querendo os recursos legais. Parágrafo 2. Transitado em julgado o acórdão, a Secretaria do Tribunal, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Seção 6.
da publicidade do expediente. Artigo 233. Serão publicados no Diário da Justiça, inciso 1, os despachos e decisões do presidente, do Corregedor-Geral de Justiça e dos relatores. Inciso 2, a relação dos feitos distribuídos. Inciso 3, as pautas e avisos de julgamento. Inciso 4, as atas das sessões. Inciso 5, as conclusões dos acórdãos e demais decisões dos órgãos julgadores. Parágrafo 1. As pautas de julgamento e as conclusões dos acórdãos consignarão apenas os nomes dos advogados constituídos pelas partes que houverem assinado petições ou requerimentos, salvo se ocorrer caso de outorga de poderes perante o tribunal e houver requerimento de menção de seu nome nas publicações. Parágrafo 2. Na hipótese da parte final do parágrafo anterior, será mencionado também o nome do advogado que houver subestabelecido com reserva de poderes. Parte 3. Dos processos da competência do tribunal. Título 1. Matéria constitucional. Capítulo 1. Da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 234. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, inciso 1, o governador do estado. Inciso 2, a mesa da Assembleia Legislativa. Inciso 3, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4, o Prefeito Municipal. Inciso 5, a mesa da Câmara Municipal. Inciso 6, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 7, partido político com representação na Assembleia Legislativa. Inciso 8, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. Artigo 235. O processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal perante a Constituição Estadual obedecerá ao estatuído na Lei Federal nº 9868, de 10 de novembro de 99, e mais as seguintes disposições. Parágrafo 1. A petição inicial será dirigida ao presidente do tribunal em duas vias, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação, bem como o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, o pedido com suas especificações. Parágrafo 2. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo relator, cabendo agravo da decisão que indeferi-la. Parágrafo 3. Proposta a ação, não se admitirá desistência. Parágrafo 4. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 5. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 236. Se houver pedido de medida cautelar para suspensão liminar do ato impugnado, presente o relevante interesse de ordem pública, o relator poderá submeter a matéria a julgamento na primeira sessão seguinte. O Tribunal Pleno na primeira sessão seguinte do Tribunal Pleno, dispensada a publicação de pauta após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. Em caso de excepcional urgência, em convocação extraordinária, o Tribunal Pleno poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Parágrafo 2. Decidido o pedido liminar ou, na ausência deste, o relator determinará a notificação das autoridades responsáveis pelo ato impugnado a fim de que, no prazo de 30 dias, apresentem as informações entendidas necessárias. Parágrafo 3. Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos sucessivamente o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de 15 dias. Artigo 237. Recebidas as informações ao decorrido o prazo para prestá-las, o relator lançará relatório com cópia a todos os desembargadores e pedirá dia para julgamento. Artigo 238.
No julgamento será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato durante 15 minutos, inclusive o amicus curiae, se anteriormente admitido. Artigo 239. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes desembargadores em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o seu comparecimento até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Artigo 240. No processo da ação direta de inconstitucionalidade, não se admitirá alegação de impedimento ou de suspeição. Capítulo 2. Da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Artigo 241. Ao incidente de inconstitucionalidade, aplicar-se-ão as disposições dos artigos 948 a 950 do CPC. Capítulo 3. Do pedido de intervenção. Artigo 245. O pedido de intervenção federal no Estado será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Inciso 1. De ofício, mediante ato do presidente, para assegurar o livre exercício do Poder Judiciário quando houver violação declarada pelo Tribunal Pleno. Inciso 2. De ofício, mediante ato do presidente, após acolhida pelo Tribunal Pleno, representação de qualquer de seus membros ou de juízes de primeiro grau, quando se tratar de assegurar garantias do Poder Judiciário, o livre exercício deste, ou de prover execução de ordem ou decisão judicial. Inciso 3. De ofício, nos termos do inciso 2, quando se tratar de requerimento do Ministério Público ou de parte interessada, visando a prover execução de ordem ou decisão judicial. Artigo 246. O exame de cabimento de pedido de intervenção federal no Estado compete ao Tribunal Pleno em processo de iniciativa do presidente ou decorrente de representação. Neste caso, compete ao presidente, inciso 1, mandar arquivá-la se a considerar manifestamente infundada, cabendo agravo regimental desta decisão. Inciso 2. Se manifesta sua procedência, providenciar administrativamente para remover a respectiva causa. Inciso 3. Frustrada a solução administrativa, determinar a remessa do pedido à distribuição. Artigo 247. A intervenção nos municípios, nos termos da Constituição Estadual, será promovida de ofício pelo presidente do tribunal ou mediante representação do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1. No caso de representação feita pelo interessado nos autos da execução, serão estes encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para os fins de direito. Parágrafo 2. No caso de procedimento de ofício, será ouvida ao final a Procuradoria-Geral de Justiça. Artigo 248. Recebida a representação do Procurador-Geral de Justiça ou determinada de ofício a medida, o presidente, inciso 1, tomará as providências oficiais que lhe parecerem adequadas para o esclarecimento e para a remoção da causa do pedido ou da medida. Inciso 2. No caso de representação, mandará arquivá-la se a considerar manifestamente infundada, cabendo deste despacho o agravo regimental. Artigo 249. Ultrapassadas as providências dos incisos anteriores, será o processo distribuído e o relator solicitará informações à autoridade municipal, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para prestá-las, após o que se procederá de conformidade com os artigos 243 e seguintes deste regimento, inclusive quanto ao quórum. Artigo 250. Acolhida a representação, o presidente do tribunal imediatamente comunicará a decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará a intervenção ao governador do estado. Título 2. Competência originária. Capítulo 1. Do habeas corpus. Artigo 251. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Artigo 252. Os órgãos julgadores do tribunal têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Parágrafo único. O relator poderá conceder medida liminar em favor do paciente até decisão do feito, quando configurados
indícios de existência de ilegalidade no constrangimento e a probabilidade de dano irreparável. Artigo 253. O relator ou o tribunal, se julgar necessário, determinará a apresentação do paciente para interrogá-lo. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o relator providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em sessão. Artigo 254. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo se gravemente enfermo, se não se encontrar sob a guarda da pessoa a quem se atribuir a prisão ou se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Artigo 255. O relator poderá ir ao local em que se encontrar o paciente, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 250. Recebidas ou dispensadas as informações, ouvido o Ministério Público, o habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte.